Bom, pessoal, então vamos continuar com o conteúdo de teoria de grupos, tá? A gente já está perto de acabar esse conteúdo, certo? Vamos provar só mais alguns resultados sobre que são semelhantes ao que a gente provou lá no desenvolvimento da teoria de anéis, tá? Porque quando a gente falou lá de homomorfismo, a gente foi provar alguns resultados envolvendo os automorfismos e homomorfismos de um anel. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E o ponto alto, né, que se eu não falar sobre isso nesse vídeo vai ser no próximo, e aí assim a gente encerra, é o primeiro teorema de homomorfismo, tá? Então na aula passada eu comentei, só enunciei essa proposição, certo? Que essencialmente o que a gente vai fazer nessa proposição 9 é mostrar que o conjunto de todos os automorfismos de um grupo G, ele é um grupo. Essencialmente é isso que a gente vai mostrar, certo? Porque aí a gente observa o seguinte, que um automorfismo de G é um homomorfismo bijetivo, né? Então, essencialmente o que a gente vai fazer é um homomorfismo de G em G, né, que é bijetivo, tá? Então, essencialmente o que a gente vai fazer nessa proposição é mostrar que a operação de composição é fechada, né, em relação ao conjunto dos automorfismos de G, e que para cada automorfismo de G, o inverso dele também é um automorfismo, tá? Bom, então como é que a gente vai provar? No caso do item A, o que a gente vai fazer é pegar essa função aqui, vai calcular ela em x operado com y e vai mostrar que isso aqui, como a gente quer mostrar que isso pertence aos automorfismos de G, a gente tem que mostrar que isso aqui é F1 bola F2 aplicado em x operado com F1 bola F2 aplicado em y, tá? Bom, o fato de que além disso, para mostrar que é um homomorfismo, e que além disso ela é uma função bijetiva, né? E aí com isso ela vai pertencer a esse conjunto, certo? Bom, o fato de que isso aqui é uma função bijetiva decorre simplesmente do fato de que, como F1 e F2 são automorfismos de G, em particular são bijeções, a composição de bijeções é uma função bijetiva. Então, de fato, o que a gente tem que mostrar é só que essa operação aqui, que quando eu componho esses dois camaradinhas, dois automorfismos, isso é um automorfismo de G, certo? Então, vou pegar o F1, bola F2 aplicar em XY. Aí isso por definição, pessoal, isso é o que? F1 aplicado em F2 de XY, certo? Aí o que eu vou fazer? Como a minha ideia é tentar separar essa operação de modo a ficar a função aplicada em um operado com a função aplicada no outro, eu posso usar nesse momento o fato de que F2 é um homomorfismo para escrever isso aqui dessa forma, certo? Aí, depois o que é que eu faço agora? Como eu tenho a F1 aplicado numa operação de dois camaradas que estão em G, eu também tenho, por sua vez, que o F1 é um homomorfismo. Então, isso aqui vai ser F1 aplicado em F2 de X, operado com F1 aplicado em F2 de Y. Aqui falta um parênteses, é um erro de escrita do livro, tá? E aí, isso aqui, por sua vez, por definição, isso é o quê? É a composição F1, bola F2 aplicada em X, e isso aqui é a composição F1, bola F2 aplicada em Y. E aí fica com isso mostrado que quando eu pego a composição de dois automorfismos e aplico numa operação de dois elementos, isso aqui é a operação da composição aplicada em cada um deles, tá? E aí, claro, para todo x e y. Aí isso mostra que a função é um homomorfismo, isso aqui é um homomorfismo, e como a gente já observou, a composição de funções bijetivas é uma bijeção, e portanto isso aqui pertence ao conjunto dos automorfismos de G, tá? Aí no item B, como é que a gente vai proceder no item B? Bom, no item B a ideia aqui é o seguinte, é que a gente tem que lembrar que como a função F1 ela pertence aos automorfismos de G, então em particular essa função ela é uma bijeção. Então se a gente pegar um camaradinho lá no contradomínio, certo? Que eu estou chamando aqui de x' e x' e y', tá? Vão existir dois elementos no domínio, tal que, porque como ela é bijetiva, em particular ela é sobrejetiva, né? Então, para quaisquer dois elementos no contradomínio, vão existir dois elementos no domínio, tal que o x' é F1 de x e o y' é F1 de y. Isso aqui é o ponto de partida para a gente demonstrar o que a gente deseja, tá? Porque agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa F1 a menos 1 de H. Claro, a F1 a menos 1 existe porque a F1 é uma função bijetiva, então ela possui inversa, tá? E a gente sabe que essa inversa é única. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar, como eu quero mostrar que essa camarada aqui pertence aos automorfismos de G, certo?
eu tenho que mostrar essencialmente, basta mostrar apenas que isso aqui é um homomorfismo, porque como é uma função, quando a função ela é objetiva, ela possui um inverso que por sua vez também é objetiva, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, aí claro, como a f vai de G, mas a F1 a menos 1 vai de G em G, mas muda o que é domínio em um, é contradomínio na outra e vice-versa, tá? Então o que é que eu vou fazer? Aquele x' e y' que eu tinha pego lá na outra passagem, que pertencia ao contradomínio, quando eu olhar para F1 a menos 1, vai pertencer ao domínio dela. Então eu vou aplicar justamente, só que aquela conta lá que a gente fez, ela é geral, né? É para qualquer x' e y' no contradomínio. Então para qualquer x' e y' no domínio da F1 a menos 1, quando eu aplicar H nessa operação, aí a gente vai mostrar que isso aqui é H de x' operado com H de y'. Para isso, o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai escrever então justamente no lugar do x' isso, e no lugar do y' isso aqui, que era o que a gente tinha escrito lá atrás. Na verdade aqui também tem um erro do livro, é F2 de... Desculpa, tem dois erros aqui, né? Porque aqui é F1 e aqui é Y, tá? Então é F1x operado com F1y, que foi o que a gente fez anteriormente, que a gente mostrou que para cada camaradinha, x' e y' no contradomínio, existia um x e o y, né? Que valia aquelas igualdades. Pessoal, se não lembrasse daquele detalhe, não tinha problema. Se você viesse logo para essa parte, pegasse logo a inversa lá da F1 e aplicasse em dois camaradas e tentar mostrar que você pode pegar essa operação essa operação que está no argumento e quebrar, né? Mas aí você teria que observar de qualquer forma que para poder fazer algo nesse sentido, você teria que tentar usar o fato de que a F é um homomorfismo. Então você naturalmente seria levado a imaginar que isso aqui está no domínio da F1 a menos 1, que está no contradomínio da F1, equivalentemente, e aí chegarem nesse raciocínio também, certo? Aí, ó, observem, por sua vez, isso aqui, como a F1 é um homomorfismo, isso aqui é F1xy. Lembrando que aqui está errado, aqui é F1y, tá? Então vai ficar isso aqui, ó. Aí por que eu vou fazer isso? Porque agora, quando eu componho H com a F1, como a H é a inversa da F1, isso aqui funciona como a identidade. Então, né, isso aqui vai dar isso, que por sua vez é quem? É o xy, né? Isso aqui é por definição só que ele escreveu. Dá isso aqui. Só que quem é xy? Bom, xy, se a gente olhar lá para aquelas duas igualdades que a gente obteve, né? Ó, nessas duas igualdades aqui, observem que se eu aplicar H em ambos os lados, aí aqui vai ficar H de x' e aqui vai ficar H aplicado em F1 de x, que vai dar o quê? O próprio x, né? Porque H composto com F1 é a identidade, que é a inversa, né? H é a inversa de F1. E aqui quando eu aplicar H em ambos os lados, vai ficar H de y' igual a H aplicado em F1 de y, que é y. Então dessas duas igualdades a gente também tira, considerando a inversa da F1, que a gente chamou de H, que H de x' é x e H de y' é y, tá? Pronto, aí com isso a gente conclui, né? Porque daqui, ó, eu tenho justamente que x é H de x' e y é H de y'. Então a gente mostrou que para todo x' e y' em G, ó, isso aqui é igual a isso aqui. E, consequentemente, como eu já disse, né, como a inversa de uma função objetiva é objetiva, a gente tem que isso aqui pertence ao conjunto dos automorfismos de G, certo? Então, essa proposição, ela essencialmente mostra que o conjunto de todos os automorfismos de G, ele é um grupo com operação de composição. Por quê? Porque lá não não se foi falado a respeito, mas tem a gente provou o quê? Que a operação é fechada, né? Que é uma das condições para que um conjunto com operação seja um grupo. Para cada elemento existe um elemento inverso nele, que a gente mostrou aqui, né? Além disso, a composição de funções sempre é associativa e basta a gente observar que a identidade, a função identidade, ela é um automorfismo, é o exemplo mais simples de homomorfismo de um grupo nele mesmo, que é uma função objetiva, ou seja, de um automorfismo, tá? E aí, com isso, a gente tem as condições lá da definição, né? A operação é fechada, é associativa em relação ao conjunto. Para cada elemento existe um elemento neutro, que é a identidade, que é a função identidade, né? Que é um automorfismo de G. E para cada elemento de automorfismo de alt G, a gente tem que o inverso desse camarada também pertence. Então é justamente o que diz aqui o corolário 1, né? Se G é um grupo, então os automorfismos de G também é um grupo com operação de composição de funções, que a gente acabou de falar, tá? Aí um resultado ainda interessante com relação ainda ao conjunto dos automorfismos é o seguinte:
é que nós vimos anteriormente, quando a gente definiu essas funções aqui de conjugação, né? A gente viu que essas funções de conjugação de um grupo de G em G, essas funções elas são também automorfismos, a gente provou isso, tá? Então, se a gente... Claro que nem todo automorfismo de G vai ser desse tipo, né? Mas se a gente considerar o conjunto de todos os automorfismos internos, que foi como a gente chamou, esses camaradas, eles vão ser... Esse conjunto vai ser um subgrupo, né, de Alt G, e além disso, ele é um subgrupo normal, tá? Então, é interessante isso aí, porque aí aquela função que a gente definiu para poder falar de subgrupo normal, definir subgrupo normal, em particular, dá ao conjunto de todos os automorfismos desse tipo aqui, né, que são os automorfismos internos, a estrutura de grupo, subgrupo normal de Alt G. Claro, a gente considera a composição de funções, né? Bom, aí como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai mostrar que quando eu componho, né, para a gente mostrar que é um subgrupo, né? Primeira coisa, a gente vai mostrar que quando eu opero dois elementos daqui, o resultado ainda pertence a ele, tá? Que aí a gente vai mostrar que a operação é fechada, certo? Vamos mostrar que, além disso, o elemento neutro pertence a ele e que para cada elemento o inverso pertence. Então, com isso a gente mostra que é subgrupo porque a gente está usando uma daquelas variações lá do resultado de subgrupo, tá? Então, primeira coisa, se eu pego dois elementos de G1 e G2 arbitrários, aí eu vou considerar, né, ou seja, se eu pego esse G1 e G2 é para eu pegar dois elementos quaisquer dos automorfismos internos. Então, quando eu faço psi G1 composto com psi G2, ele diz que vai dar justamente isso aqui, ó, psi de G2 operado com G1, certo? E aí, ou seja, essencialmente ele está dizendo que a função conjugação por G1, né? E quando eu pego a função conjugação por G2, ainda é uma função de conjugação, só que é por quem? G2 operado com G1. Bom, aí para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, para mostrar que duas funções coincidem, a gente tem que mostrar que elas coincidem para todo valor no domínio, né? Assim? Então, ó, psi G2, G1 aplicado em X, isso é por definição o quê? Vai ser o conjugado do X em relação ao elemento G2, G1. Então, vai ser G2, G1 a menos 1, X, G2, G1. Só que isso aqui, pessoal, quando a gente sabe que isso aqui é o que? É G1 a menos 1, G2 a menos 1, certo? Então isso aqui, né, ficaria G1 a menos 1, G2 a menos 1, X, G2, G1. Aí a gente associa dessa forma, ó, porque aí eu vou ficar com o X conjugado pelo G2 e o resultado disso conjugado pelo G1, certo? Então aí no caso eu posso depois associar assim, ó, eu posso pegar... Por isso que ele bota aqui G2, G1. Na verdade, aqui já é isso, né? Aqui é para a gente ver que justamente isso aqui, ó, é o resultado disso aplicado no X. Porque aí eu vou ter que isso aqui aplicado em X é igual a isso aqui aplicado em X para todo X, então vale a igualdade. Por quê, ó? Porque o que está aqui dentro, isso é o que? É o psi de G2 de X. Aí depois que eu calculo isso, eu calculo... O resultado disso, né, eu estou conjugando por G1 a menos 1, G1. Ou seja, aqui dentro é psi de G2 aplicado em X e depois eu vou calcular o psi de G1 disso. Ou seja, é justamente isso aqui aplicado em X. Tá? Aí com isso a gente tem que a operação ela é fechada, certo? Bom, aí o elemento neutro lá do conjunto dos automorfismos, que é o automorfismo... identidade, ele pertence a esse conjunto dos automorfismos internos, porque é só a gente observar que ele pode ser visto como uma função de conjugação pelo elemento E. Porque se eu pego isso aqui por definição para todo x, isso é o que? É a menos 1, x, que é o próprio x, tá? Na identidade. E além disso, se eu pego a função psi(g) menos 1, tá? Ou seja, se eu pego essa função e considero o elemento inverso disso aqui, vai ser justamente psi(g) a menos 1, tá? Que também vai ser uma função de conjugação, ou seja, né, e pertence ao conjunto dos automorfismos internos de G. Ó, pessoal, porque aquela conta lá, né, essa conta aqui do final, ó, mostrar que esse camarada é igual a esse, né, o inverso de cada automorfismo interno é isso aqui, basta a gente pegar, para cada G, pegar psi de G e compor com isso aqui e mostrar que dá
no sentido e no outro, né, que dá o automorfismo identidade, da função identidade. Aí a gente está mostrando que esse camarada é justamente o inverso da psi de G, tá? Aí olha só, é simples, a gente vai pegar então para qualquer x, vai pegar, dado um G qualquer, vou pegar a psi de G e vou compor com psi de G a menos 1 aplicado em x. Aí eu vou mostrar que isso aqui vai dar o próprio x, tá? Aí veja só, aqui vai ficar psi, por definição isso aqui é quem, né? Isso aqui é psi de G aplicado em psi de G a menos 1 de x, que por definição isso é o quê? É a conjugação de x por G a menos 1, ou seja, eu coloco esse elemento aqui, né? Isso aqui, psi de G a menos 1 aplicado em x, vai ser quem? X, aí do lado direito eu boto justamente esse camaradinha, do lado esquerdo eu boto o inverso dele. Aí agora quando eu aplicar psi de G nisso, vai ser a conjugação desse elemento pelo G, ou seja, vai ser isso aqui, G eu coloco à direita e G menos 1 aqui. Aí eu associo dessa forma, ó, porque isso aqui dá o elemento neutro, aqui dá o elemento neutro, quando a gente operar dá o próprio x. E óbvio que quando a gente fizer no outro sentido, também vai dar identidade. O que é que vai mudar? É porque aqui, em vez de ficar G menos 1G, G menos 1G, fica G, G menos 1, certo? G e G a menos 1. É só isso que vai mudar, mas no final também dá x. Então, realmente, para cada G, o inverso desse camaradinha é esse aqui, né? Que também obviamente, um automorfismo interno, tá? Pronto, aí com isso a gente tem então que realmente esse camarada aqui é um subgrupo, com a composição de funções ele é um subgrupo dos automorfismos de G. Agora a gente falta mostrar o que ele é normal, tá? Bom, para a gente mostrar que ele é normal, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que considerar, o nosso subgrupo é esse, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento qualquer dele, tá aqui, ó. Então eu vou considerar um G qualquer em G para eu obter meu automorfismo interno. E aí a gente tem que pegar um elemento qualquer do grupo que o contém, que é o automorfismo, e mostrar que isso aqui, ó, né? Porque lá por definição eu mostrava que a operação psi-1 operado com sigma-1, desculpa, operado com psi de G operado com sigma, isso pertence ainda a esse camarada, certo? Então o que a gente vai fazer? E aí, no caso, eu vou pegar, então, um G, qualquer em G, para obter meu automorfismo interno. Vou pegar um automorfismo qualquer, vou pegar essa composição e vou avaliar num X, para ver se justamente isso aqui dá uma função de conjugação, tá? Aí, observe, isso aqui, ó, por definição, vai ficar como? Então, o que eu vou fazer é escrever, ó, vou pegar aqui o sigma-1, por definição, isso aqui é sigma-1 aplicado em quem? Em psi de G, bola sigma aplicado em x, tá? Então, que por sua vez, isso é igual a psi de G aplicado em sigma de x, certo? Tá, ó, é justamente isso aqui, ó. Eu vou pegar sigma-1, bola psi de G, bola sigma aplicado em x. Aí, por definição, eu vou olhar essa composição associando esses dois camaradas aqui, ó. Então eu posso reescrever isso dessa forma. Vai ser sigma-1 aplicado em quem? Psi de G composto com sigma de x, tá? Aqui na verdade está errado, devia ter um parênteses aqui, mas enfim. Por sua vez, isso aqui, pessoal, é quem? Por definição de composição. Isso aqui é o valor da psi de G aplicado em sigma de x. Mas isso aqui, ó, eu vou justamente conjugar esse camaradinho aqui pelo G, tá? Aí isso, ó, vai dar justamente para a gente esse termo aqui, ó, certo? Porque eu vou pegar o sigma de x e vou conjugar pelo G. Aí vai ficar, né? Então isso aqui vai ficar sigma a menos 1 aplicado em quem? G a menos 1 operado com sigma de x operado com G, certo? Aí, como isso aqui é a sigma a menos 1 é um automorfismo interno, então é um homomorfismo, calcular sigma a menos 1 nessa operação desses três camaradas é a mesma coisa que calcular o sigma menos 1 no G-1, desculpa, né? Depois, operado com sigma menos 1 com sigma de x, vai dar justamente isso aqui, ó, certo? Porque o sigma menos 1 e o sigma são inversos uma da outra. Então, quando eu fizer esse camarada operado com esse aqui, vai dar justamente a identidade, dá o próprio x. Então, esse aqui é porque eu vou pegar o sigma menos 1 e aplicar em G a menos 1. Aí isso aqui é a mesma coisa que o inverso do sigma menos 1 em G. E aqui vai ficar sigma menos 1, G,
certo? Então, essa operação aqui vai ficar essa operação desses 3 camaradinhas. Mas aí veja, ó, eu tenho então um X, aí eu tenho esse camarada, esse elemento aqui que é um elemento de G, né? Porque sigma menos 1 de G vai dar um elemento de G. E aqui é o inverso dele. Então, justamente essa composição aqui, ó, ela ainda dá um automorfismo interno, ou seja, uma função de conjugação de G em G, uma função de conjugação de G em G, onde quem é o nosso elemento de conjugação é esse camarada aqui, ó, porque aparecer aqui à direita e o inverso dele à esquerda, ou seja, esse camarada aqui, né, dá justamente isso, ó. Isso aqui, né, é justamente quem? É psi sigma menos 1 de G aplicado em X, ó, para todo X. Então, com isso a gente está mostrando que essa função, como ela para todo X é igual a essa, então essa função é igual a essa daqui. Então, ela pertence aos automorfismos internos. Para todo sigma, nessa conta. E para todo G, claro, que para todo G eu também vou pegar um automorfismo desse, sempre essa conta ela vai ser válida. Aí isso mostra então que além de ser um subgrupo, ele é um subgrupo normal de auto de G, tá? Aí, pessoal, então no próximo vídeo, né, para não ficar muito longo, a gente vai falar sobre esse teorema aqui, o primeiro teorema do homomorfismo, que é o ponto crucial dessa teoria, tá? Que ele dá uns resultados semelhantes aos que a gente estudou lá na parte de anéis, tá? Só que lá a gente falava de 2 operações, aqui a gente só tem uma, né? Então, essencialmente, você tem 2 grupos, G e G', respectivamente, e tem psi de G em G', um homomorfismo, tá? Então, a gente pode provar, são 3 itens aí que a gente vai provar. Primeiro, a imagem da psi, né, que é psi aplicado em G, que é o valor de todos os psi de G com G em G, é um subgrupo de G'. N sigma, né, que vai ser justamente quem? De psi, desculpa. N de psi, que é formado pelos elementos de G, tal que quando eu calculo psi em G, isso dá o elemento neutro do G'. Isso aqui vai ser um subgrupo de G, mas é um subgrupo normal, que a gente chama de núcleo do homomorfismo, tá? E além disso, a gente pode obter a informação de que a psi ela é injetiva somente se o núcleo da psi é formado apenas pelo elemento neutro. E o item C é que G é cossentado com o núcleo de psi, que a gente pode considerar esse camarada aqui para ter uma estrutura de grupo, porque no item B o núcleo é normal, né, pelo item B. Isso vai ser isomorfo à imagem da psi. Então é um resultado bem semelhante com o que a gente obtinha lá na parte de anéis também, certo? Então no próximo vídeo eu vou demonstrar esse resultado e aí eu acho que a gente já consegue concluir essa parte do conteúdo, tá beleza? Então até a próxima.